Nossa, eu preciso fazer o resumo daquele livro que eu tô lendo. Ah, mas vai demorar tanto. Vou pedir pro chat GPT fazer pra mim. Nesse ano de 2025, as IAs estão dominando o mundo. Tem IA para tudo que você imagina. Ela otimiza demais o nosso tempo. Ajuda demais, né, pessoal? Você vai fazer aquele resumo, você vai traduzir alguma coisa, você pede para a IA, é uma coisa assim de minutos. Só que você sabia que o uso frequente das IAs e o uso incorreto pode trazer prejuízos para a nossa cognição, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física? Nesse vídeo eu vou me limitar a falar apenas dos prejuízos para a nossa cognição, ou seja, a nossa saúde mental. A física eu nem vou falar, vai ficar para um outro vídeo. Então a gente vai conversar a respeito de quais prejuízos essas IAs podem trazer para a gente, só que se você ficar até o final do vídeo, eu vou te dar dicas de como usar da forma correta, sem te trazer danos. Não vai prejudicar de forma nenhuma a sua saúde mental se você seguir as minhas dicas. O primeiro problema é a perda da criatividade. A inteligência artificial ela é incrível, ela nos dá um leque de possibilidades em relação à criatividade. Em minutos ela te dá muitas coisas, ela te dá caminhos, ela te dá opções. É maravilhoso, né? Você tá lá, digitar e pronto, ela te dá 10 opções de tema de vídeo de YouTube, ela te dá 10 opções de temas para você escrever um livro e por aí vai. Mas qual que é o problema disso? Se a gente passar a depender sempre da IA, a gente vai acabar não usando a nossa habilidade de criar. E o que isso vai acontecer? Quando a gente for tentar fazer por conta própria, vai começar a ficar cada vez mais difícil. Lembre-se, a gente tem que exercitar a nossa mente para ela ficar afiada cada vez mais. O problema 2 é o impacto na memória. A memória, assim como a criatividade, ela precisa ser exercitada a todo momento. Então você precisa estar usando a sua memória. Para você ter uma memória boa, plena, saudável, você tem que usar. Quanto mais você tenta memorizar as coisas, quanto mais você usa, mais você vai conseguir memorizar. Mas só que com o uso dos celulares, com o uso das IAs, com o uso do computador, a gente tem tudo salvo em nuvens, a gente tem as calculadoras, a gente tem a agenda, a gente tem as redes sociais. O Facebook, por exemplo, ele lembra a gente dos aniversários. E as pessoas agora elas não estão mais lembrando de cabeça do aniversário das outras pessoas, porque o Facebook já faz isso pra gente. A calculadora também. A gente usa muito calculadora, você está perdendo a capacidade de fazer conta de cabeça. Então, se a gente começa a dar essas tarefas para as máquinas fazerem, a gente vai atrofiando a nossa capacidade, a nossa memória. Isso tem um impacto muito grande. O terceiro problema é o distanciamento social. Outro problema que as pessoas elas não percebem, mas que aos poucos está acontecendo, é o distanciamento social por uso das IAs. As pessoas elas estão se sentindo mais confortáveis e elas estão começando a compartilhar as suas tristezas, a compartilhar os seus sentimentos com as IAs. Então ela chega em casa triste, ela começa a conversar com a IA, ela começa a falar com a IA como se fosse uma pessoa, ela começa a se abrir. E o que isso vai acontecer? A pessoa ela vai passar a fazer isso cada vez mais. Por quê? Porque a IA não tem julgamento, ela não vai te julgar. A IA vai te ouvir. Em menos de 3 segundos a IA vai te responder. Você vai perguntar alguma coisa e ela vai te responder prontamente. Então isso acaba sendo uma zona de conforto, porque é alguém que te ouve, alguém não, né? É uma ferramenta que te ouve, te escuta, que conversa com você muito rapidamente. E aos poucos, sem perceber, você vai estar fazendo isso para tudo. Todos os acontecimentos da sua vida, você vai estar se abrindo com a sua IA. Eu ouço muitos relatos de que as pessoas elas fazem muito isso com o chat GPT, com o Gemini, porque ele já tá, né, o chat GPT, ele já tem todo esse histórico da sua memória, então você coloca lá quem você é, a sua idade, os seus pontos fortes, então ele já sabe tudo isso. Na hora que você vai conversar com ele, ele já vai falar, mas você é uma pessoa tal, então você faz... Então fica muito confortável de se conversar. É diferente, né, de você falar com um humano, porque a pessoa te julga, a pessoa fala coisas que você não quer ouvir. Só que qual que é o grande problema disso? Que a longo prazo você pode ter dificuldades de criar vínculos reais com as pessoas.
você vai começar a se afastar. Você vai começar a não se abrir mais com o seu marido, com a sua mulher, com a sua família, porque você tem aí, eu conto tudo pra ela bonitinho, ela já me dá as dicas, ela não me julga. Isso é muito ruim. A gente deve lembrar que as máquinas respondem, mas elas não podem substituir a empatia humana. Elas não podem substituir, elas não conseguem lidar com a complexidade dos sentimentos. Então, não é a mesma coisa. Você pode até achar que é melhor, mas a IA ela não consegue ter esse feeling do seu sentimento que uma pessoa tem. Por exemplo, você chegar e conversar com a sua mãe, ela te dá aquele abraço. Ela não precisa nem falar nada, mas ela vai te colocar no colo e isso já é muito importante. Isso já vai fazer uma grande diferença. A IA não consegue assimilar a complexidade do seu sentimento. Mesmo que seja muito tentador você usar a IA para fazer essas coisas, a longo prazo vai te trazer muitos problemas e vai fazer até mal para sua saúde mental, porque a gente precisa das relações saudáveis, a gente precisa criar vínculos saudáveis para a gente estar bem, para a gente estar com a nossa saúde mental plena. Você precisa criar vínculos com seus amigos, com sua mãe, com seu pai, sua família. Então tem que ter esse vínculo afetivo com pessoas reais. E o quarto problema que eu trago para vocês é a dificuldade dos aprendizados e da escrita. E isso eu não estou nem falando de criança, eu estou falando de adulto. Quando a gente fala de criança, o dano é bem maior. Para começo de conversa, quando a gente escreve, muitas áreas do nosso cérebro são ativadas. Então ativa a memória, ativa o raciocínio lógico e ativa a concentração, sem contar outras coisas. E a coisa mais importante é que quando você escreve, a gente melhor assimila a informação. O nosso processo de assimilação da informação é muito maior. Não sei se vocês já ouviram falar que... Eu mesmo acho que já devo ter falado nesse canal, quando a gente vai fazer o registro de pensamentos negativos, se a gente escrever à mão, né? A gente tem uma maior assimilação, a conexão do cérebro para o que a gente está escrevendo é maior. Então, sempre quando você escreve alguma coisa à mão, você está assimilando melhor. É como se você estivesse passando a informação para o seu cérebro de uma forma melhor. Então, escrever é muito importante. E o que acontece usando as IAs, usando o computador, usando o celular? É só digitação. A gente fica digitando, a gente fica falando no celular, a gente manda áudio para a IA. Né? A coisa mais rápida que tem agora é você usar o microfone e falando, você não está nem digitando, não está escrevendo, você está falando, mandando o áudio para a IA e ela vai te responder. Prático, mas muito maléfico, porque a gente não está exercitando a escrita, então a gente está deixando de assimilar as coisas da forma que deveríamos. Um livro, a gente pega o livro, a gente nem lê mais esse livro, a gente pega o título do livro e fala: Chat, resume esse livro para mim. O que está acontecendo? Além de você não estar assimilando mais nada, você também está perdendo o seu vocabulário, porque quanto mais livro a gente lê, quanto mais a gente escreve, a gente amplia o nosso vocabulário. A gente começa, né, a lidar com palavras que a gente não conhecia, então a gente usa aquelas palavras, né? A gente tem um vocabulário amplo. Você escreve corretamente. Vocês já ouviram falar aqui que, gente, quanto mais a pessoa lê livro, menos ela tem erro de português. Por quê? Porque você lendo o livro, você está olhando para a palavra, você está conhecendo palavras novas, então você está ampliando seu vocabulário. Agora, quem não lê nada pode ver essa geração que está vindo agora. Quantos erros de português tem? Porque eles não leem livro. Esse pessoal que nasceu do ano 2000 para lá, não tem hábito de ler livro. Por quê? Na escola pede para ler um livro, pede para resumir, ele vai lá no ChatGPT, não vai nem comprar o livro. Ele vai pegar e colocar lá e pedir para resumir. Então ele não vai ter contato com o livro, ele não vai ter contato com a escrita e ele não vai fazer o resumo. Isso é muito ruim. E isso é ruim, né, para o aprendizado também. Porque, como eu falei, o aprendizado só acontece quando você tem o processamento de informação. E você não escrevendo, não lendo livro, vai ser mais difícil você aprender. É a consequência que eu falei, né? Quem não lê livro, não escreve bem, não fala bem, não assimila as coisas da forma correta. Então é toda uma consequência. Bom, esses foram os problemas que eu decidi trazer nesse vídeo. Não são só esses, tem mais, tá bom? Se você quiser que eu traga mais
outros problemas, você deixa para mim no comentário que aí eu vou fazer um outro vídeo com outras questões. E agora a gente vai para a parte da solução, da parte como que a gente pode usar essa ferramenta da forma correta para não trazer tanto prejuízo para a gente. Eu mesmo uso o ChatGPT, mas como é a forma que eu uso? Você deve usar como uma ferramenta de auxílio e não como um substituto da tarefa em si. Eu vou te explicar. Qualquer coisa que você vá fazer, seja um resumo, seja uma ideia, primeiro você traga o texto pronto, faça o texto da forma que você imagina, da forma que você quer e leve para o ChatGPT, por exemplo. Então você peça para ele corrigir os erros de ortografia que você já fez. Ele pode deixar o texto mais harmônico, mais coeso, mas você está levando o texto que saiu da sua, né? Foi uma produção sua. Então você está levando um texto que você fez. É diferente de você só mandar o comando para ele e pedir para ele fazer o texto do zero. Então pode ter erro de português sim, mas você escreveu, você tentou. E aí ele vai te mostrar o que estava errado. Então você já vai aprender, você vai falar, essa palavra se escreve desse jeito e não da forma que eu escrevi. Então é bem diferente. O segundo é que ela é feita, a gente tem que entender que a ferramenta ela é feita para otimizar o tempo. Ela não é feita para fazer as coisas para você. Porque a gente ficou tão maravilhado, né, com a expertise, né, das IAs, que elas fazem tudo em minutos, que a gente está começando a pedir para fazer tudo. Resume para mim, faz o roteiro do vídeo para mim, cria para mim um livro. Então a gente está começando, né, a gente está esquecendo que a gente tem que fazer. E outra coisa, quando você usa a ferramenta dessa forma, quando você pede para ela fazer do zero, a coisa ela fica muito robótica. Porque é o que eu falei, ela não tem a capacidade de criar textos que sejam naturais, que sejam de um ser humano. Então vai sair aquela coisa robótica. Se você pegar e falar, cria um roteiro para mim de vídeo do YouTube do zero, vai ficar aquela coisa, você vai falar, nossa, parece que foi um robô que fez, vai ficar tudo certinho, tudo. Então, não dá. Eu nem gosto de usar a ferramenta dessa forma, né? E você fazendo isso, você não vai usar nada, você não vai ativar nenhuma função cognitiva, pelo contrário. Você vai só deixar de treinar e vai ficando cada vez pior. Um dia que não tiver mais ferramenta ou quando você não puder usar, você vai estar perdido. Porque as suas capacidades, sua criatividade, sua memória, tá tudo, né, enferrujada. E o terceiro ponto, a terceira dica que eu uso muito, você pega a ferramenta e usa para aprender, tá? Já que a IA tá aí com tantas informações, ela tem esse poder, né, de em minutos ela poder te ensinar alguma coisa, então usa essa ferramenta a seu favor. Mas não peça explicação pronta. Você tenta entender e aí depois você conversa com o chat. Você fala, olha, eu entendi que esse conceito é assim, assim, assim. Aí ele vai debater com você. Ah, correto, você falou isso, mas nesse ponto aqui tem que lembrar disso, disso, disso. Então é isso, pessoal. A gente pode usar a IA para otimizar o tempo, como eu falei. Tem coisa que você não precisa perder tempo, só que nem eu falei. Você tem que exercitar, você pede para ele fazer coisas como revisão de texto, como melhorar o texto, como organizar. Você pode até ter, por exemplo, a ideia do seu roteiro, só que você não sabe direito. Eu começo falando isso, começo falando aquilo. Então você pode até ter aquela ideia e jogar para ele, falar, roteiriza para mim de uma forma harmônica ou de uma forma que o vídeo fique mais dinâmico. Você pode até fazer isso, quer dizer, você está pedindo para ele roteirizar a ideia que você trouxe. Você não está pedindo para ele dar uma ideia do zero e você fazer esse vídeo do jeito que está lá. Vai ficar robótico, vai ficar estranho. E eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido lições valiosas para você, tenha te trazido insights. Não deixa de se inscrever no canal, por favor, tá? Aqui eu trago material de qualidade sempre. Todo domingo tem vídeo novo e de uma forma prática, de uma forma acessível. Então você se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o comentário, seu feedback, que é muito importante. E traz sugestões de vídeos também. Não adianta eu trazer vídeo aqui que vocês não gostem, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima semana.